Ainda hoje, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são consequências do modo de como nossa mente de caçadores-coletores interage com o ambiente pós-industrial de nossos dias. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Para entender o porquê, precisamos nos aprofundar no mundo dos caçadores-coletores que nos moldou, o mundo que, subconscientemente, ainda habitamos. Já parou para pensar por que nos empanturramos de doces e alimentos altamente calóricos, mesmo sabendo que eles não são benéficos à nossa saúde? Imagina você, Homo sapiens, perambulando pela savana e encontra uma figueira repleta de figos. Não há nenhum bonobo, não há nenhum chimpanzé, não há nenhum outro competidor ali pelas bandas. E o que você faz? Se você está sem uma cesta da qual você poderia pegar alguns figos e levar para sua tribo, você vai subir nessa figueira e vai se empanturrar, certo? Uma figueira com figos maduros é como se fosse um pote de ouro. E você não encontra um pote de ouro todos os dias. Você vai aproveitar o momento porque você não faz ideia de quando isso vai acontecer novamente. Hoje, o nosso DNA ainda é adaptado nessa situação. Ele não sabe que a gente mudou para apartamento e que a gente consegue encontrar figo no supermercado, o dia que a gente quiser. E chocolates, e morangos, e uvas, e marshmallows e outras coisas. Isso acontece porque nós não tivemos tempo hábil para o nosso DNA se acostumar com a sociedade que a gente vive hoje, com o estilo de vida que a gente vive hoje. Nós somos um animal altamente inteligente e organizados. Então a gente aprendeu a plantar, a gente aprendeu a comercializar, a gente aprendeu a sintetizar alimentos que vão suprir as nossas necessidades, sendo elas benéficas para o nosso corpo ou não. Pensemos nos relacionamentos que a gente vive hoje. Eles são monogâmicos, eles são ciumentos e eles são nucleados. A gente ama tanto alguém que a gente quer envolver Deus e o Estado na nossa relação. Mas isso começou a acontecer no mais tardar há 2000 anos atrás. E o nosso tempo de vida vai muito além do que o triplo disso. Antes, a gente vivia como qualquer outro animal. Nós nos relacionávamos com muitos seres ao mesmo tempo e a gente não fazia a menor ideia quem era o pai do filhote da qual a gente estava carregando. E estava tudo bem, porque esse era o nosso estilo de vida na época. Todos os machos cuidavam de todos os filhotes igualmente, porque eles não faziam a menor ideia de quem eles eram o pai. Então, a família não era constituída por filho, mãe e pai. Ela era constituída por filho, mãe e pais. E muitas vezes, muitas mães, porque não existia essa coisa de olha, eu preciso ir ali naquele supermercado, será que você pode dar uma olhadinha no meu filho? Não, a tribo, ela se cuidava de uma forma muito unitária. Então, todos eram filhos de todos e todos eram igualmente importantes. Infelizmente, tudo que a gente sabe sobre os sapiens arcaicos hoje em dia é fruto de pouquíssimos indícios. Não existia uma escrita da qual eles podiam documentar como que eles viviam na época, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que o termo idade da pedra está totalmente incorreto. A gente não viveu num lugar onde a gente só tinha como ferramenta pedras, rochas. Não. Nós utilizávamos de outras ferramentas feitas de outros materiais. Só que esses materiais eram muito perecíveis, eles se desintegravam muito rapidamente. Então, por exemplo, madeira, bambu, couro, dando a falsa ideia de que a pedra era o material principal da época, quando na verdade era como qualquer outro material. O Homo sapiens, ele é um animal social, portanto, toda a sua natureza é marcada por relações e por ferramentas. Quando não existem registros físicos do que se aconteceu, dificilmente a sua história vai ser contada de forma fidedigna no futuro. Pensemos nos historiadores daqui 10.000 anos. O que eles vão saber sobre os adolescentes desse século da qual a gente vive hoje, se eles não se comunicam por cartas e sim pelo computador? Daqui 10.000 anos as nossas conversas não existirão mais e talvez seja tão difícil interpretar um meme quanto é difícil para nós interpretarmos uma pintura rupestre.
Estes mesmos historiadores de daqui 10 anos, como eles contarão as nossas histórias? Nós somos seres teístas? Nós somos seres ateístas? Nós acreditamos num Deus homem, barbudo, branco, de voz grossa, ou nós acreditamos em um coelho que traz chocolates de presentes para as crianças que foram boazinhas durante o ano? Nós somos seres plurais e é isso que nos molda como distintos grupos. Os caçadores-coletores eram animistas, então eles cultuavam rochas, animais e espíritos que os cercavam. Porém, qualquer tentativa de descrição das especificidades arcaicas é mera especulação. A gente não tem nenhum indício físico do que eles de fato acreditavam. Por exemplo, nessa pintura rupestre. Os especialistas dizem que essas mãos saem da rocha e tentam nos alcançar. Mas e se eles só estivessem num momento de diversão e distração e quisessem marcar suas mãos com as argilas como as crianças fazem hoje nas escolas? Cada tribo tinha seu próprio costume, idioma e religião. Uma coisa que é muito possível de se falar sobre as tribos dos sapiens arcaicos é que todos eles eram seres humanos, e isso é muito importante de salientar. Depois do início das sociedades agrícolas, a maioria dos animais eram não sapiens domesticados. E, na verdade, os únicos animais que os homo sapiens domesticaram foram os cães. Existia ali um mutualismo entre a gente e os cachorros, como existe até hoje, na verdade, né? Eles nos protegiam quando vinham alguns sapiens da qual não eram do grupo, ou então vinham alguns outros animais da qual a gente não era muito familiar. E nós os alimentávamos, dávamos abrigo, dávamos proteção, dávamos fogo para eles se esquentar. E não há ninguém melhor para se empanturrar comigo do que você, Scooby-Doo. Meu melhor amigo. Por isso que os nossos cães latem tanto para estranhos que entram na nossa casa e volta e meia trazem uns animais semi-mortos na sua boca, como pássaros, por exemplo. Eles estão cumprindo o seu papel evolutivo. Antes da Revolução Agrícola, nós éramos nômades, nós vivíamos em busca de alimento. Então o que a gente carregava era só algumas ferramentas da qual eram absurdamente importantes para a nossa sobrevivência. Ainda não existiam aviões e nem Prada. Não é só uma bolsa, é uma Prada. Em alguns casos, onde a tribo encontrava lugares onde tinham grandes fontes de alimento, eles faziam alguns acampamentos e ficavam ali por algum tempo. E aí eles acabaram desenvolvendo técnicas de defumação, de congelamento, de secagem. É por isso que a gente é tão versátil, é por isso que a gente teve tanto sucesso, porque a gente não comia só um tipo de coisa, nós comíamos tudo que a gente via pela frente. E a gente pode até fazer um paralelo com o nosso mundo atual. Na verdade, esse foi o início da taxonomia não oficial, né? Porque a gente sabia exatamente qual parte da flor a gente podia comer, qual parte da flor servia como medicamento e qual parte era tóxica. E aí, falando desse jeito, parece até que era uma vida super legal, né? Dá até vontade de voltar. Só que a verdade é que não era tão simples assim, não era tão fácil. Nós éramos um animal como qualquer outro animal, apesar de sermos bastante inteligentes. Uma simples fratura no joelho ou um problema no parto poderia nos levar a uma morte super prematura. E sim, a gente lidava bem com períodos longos de fome ou de infecções, mas a gente sofria bastante disso, e às vezes eram por longos períodos. Muitas tribos ocasionalmente matavam crianças, idosos, bebês se achavam pertinente para a sobrevivência do grupo. Mas isso não quer dizer que eles eram ruins ou que eles eram bons. Eles eram humanos e eram humanos que estavam lutando pela sobrevivência. Pensando nisso, eu acho que a gente pode levantar uma reflexão. Nós somos seres pacíficos de natureza e, na verdade, a modernidade foi o que nos levou à violência ou não? Já foram encontrados inúmeros ossos de sapiens juntos, mas é muito difícil falar se aquilo foi fruto de uma luta corporal que não teve nenhum tipo de ferimento ósseo ou se foi um fenômeno natural. Um levantamento de 400 esqueletos do Vale do Danúbio encontrou marcas de ferimentos graves em 18 deles. 18. A gente pensa, ok, 18 de 400 não é uma coisa muito grave, né? Na verdade, 18 de 400 equivale a 4,5% da população total. Sendo que hoje em dia, a nossa percentagem de violência é de 1,5%. Durante o século XX, onde existiram guerras violentas, a porcentagem era de 5%. Então é muito difícil de falar se aquilo ali representava de fato um número total ou se foi um evento pontual de guerra entre tribos. Mas os números são impressionantes.
apesar da gente saber sobre a sua anatomia, sobre a sua dieta, e se a gente se esforçar muito sobre as suas alianças políticas, é muito difícil falar algo sobre as coisas que não poderiam ser registradas fisicamente, que é o que de fato nos faz ser o que a gente é. Por exemplo, hoje você conseguiria olhar para um ser humano qualquer e falar qual que é a sua cor favorita, qual que é o seu filme favorito, qual que é a sua banda favorita. Sempre há um motivo para essas coisas e às vezes esses motivos são extremamente relevantes para a formação do nosso eu. Nós sempre iremos fazer parte de um grupo, seja ele o grupo dos góticos, dos funkeiros, dos furries, do K-popers, dos hippies, dos exploradores, e muitas vezes nós somos misturas desses grupos, ou então derivações deles. Sem as tecnologias adequadas, talvez nós nunca saberemos quais eram as motivações dos sapiens arcaicos. E isso acaba cobrindo milhares de anos de história, da nossa história. Estes sapiens moldaram o mundo da qual a gente conhece hoje. Inclusive, muitos deles são culpados por grandes desastres ecológicos da qual a gente vive. O próximo capítulo vai contar a história de como os caçadores-coletores remodelaram a ecologia do nosso planeta, sendo considerado uma das forças mais destrutivas que o reino animal já produziu. Oi, pessoa! Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Se você acha esse vídeo pertinente, se você acha que foi fidedigno ao terceiro capítulo de Sapiens, manda para um amigo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Essas são coisas muito rápidas, muito simples, que fazem o canal permanecer ativo e criar mais conteúdos como esse. Se você deseja adquirir o Sapiens ou se você deseja adquirir o Kindle, para ler o Sapiens e e-book, a gente tem 2 links de compra aqui na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o capítulo 4, daqui 2 semanas. Tchau, tchau!